O senhor José mora em uma casa alugada. O telhado precisou de reparo urgente. O senhor José reparou o telhado para evitar danos maiores, como mofo, infiltrações e até mesmo desabamento. O senhor José solicitou ao proprietário o reembolso do que gastou no telhado. Mas o proprietário se recusa a reembolsar o inquilino José pelo que ele gastou no imóvel. O senhor José quer saber quanto tempo pode reter o imóvel para descontar do aluguel o que gastou no imóvel. Hoje iremos falar do direito de retenção. Se você nunca ouviu falar de direito de retenção, hoje você irá conhecer tudo sobre o direito de retenção. Mas antes de começarmos, eu peço que você se inscreva, deixe seu like e no final do vídeo não esqueça de compartilhar com um amigo. Você se inscreveu? Deixou seu like? Agora vamos começar. É frequente que na locação o inquilino queira fazer benfeitorias para no final da locação pedir reembolso pelo custo da obra. Benfeitorias são obras ou despesas que se fazem no imóvel locado, a fim de conservá-lo, melhorá-lo ou embelezá-lo. As benfeitorias são classificadas em necessárias, úteis ou voluntárias ou suntuárias. Na definição da lei, as benfeitorias necessárias são as que têm o propósito de conservar o imóvel ou se deteriore, deixe de existir. Já as benfeitorias úteis são as que aumentam a possibilidade de aproveitamento do imóvel ou amplia a capacidade econômica do imóvel, dá valorização ao imóvel. Já as benfeitorias voluntárias são as que têm o objetivo de criar luxo, deleite ou conforto ao possuidor, ao inquilino. Não aumenta o uso habitual do imóvel, ainda que fique mais agradável ou eleve o valor do imóvel. A lei fala dos efeitos da posse. Veja o que diz a lei. As benfeitorias podem ser voluntárias, úteis ou necessárias. São necessárias as que têm por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore. São úteis as que aumentam ou facilitam o uso do imóvel. São voluntárias as de mero deleite ou recreio que não aumentam o uso habitual do imóvel, ainda que tornem mais agradável ou seja de elevado valor. A lei fala dos efeitos da posse e também da indenização das benfeitorias feitas pelo possuidor no momento da devolução do imóvel ao proprietário. Existe a diferença entre a posse de boa-fé ou não. O possuidor de boa-fé tem o direito de ser indenizado pelas benfeitorias necessárias, úteis, no tempo da devolução do imóvel. Pode reter o imóvel até o recebimento da indenização a que faz jus. Quanto às voluntárias, se o proprietário não quiser pagar para conservar essas benfeitorias no imóvel, o inquilino pode retirar do imóvel quando puder retirar, sem causar danos ao imóvel. A forma de tratar o possuidor de má-fé é diferente, pois ele tem direito à indenização das benfeitorias necessárias, mas não pode reter o imóvel e também não pode exigir as benfeitorias úteis e voluntárias. E também não pode retirar do imóvel, mesmo que não danifique o imóvel. O direito de retenção é exercido diretamente pelo inquilino, independente de autorização judicial, embora o proprietário possa se opor pelos meios judiciais. Questão interessante: qual o tempo de duração da retenção no caso do seu José? Veja, alguns doutrinadores dizem que o direito de retenção para obrigar o proprietário a indenizar o inquilino pode durar indefinidamente. Só cessa quando o inquilino for indenizado, ressarcido. Outros doutrinadores
recorrem ao princípio da vedação do enriquecimento sem causa. A opinião deles é a de que a retenção cessa quando o valor das benfeitorias se equipara com o benefício econômico, o valor dos aluguéis. Vamos ao exemplo. Gastou 10 mil reais na obra para restaurar, para reparar o telhado. Ele pode reter até o valor de 10 mil reais. Por exemplo, se o aluguel for R$1.000, pode reter por 10 meses, certo? Eu concordo com esse entendimento, pois a penalidade não pode ser perpétua. As benfeitorias úteis dependem da prévia e expressa autorização do locador. O locador não pode ser obrigado a indenizar benfeitorias que podem não atender aos seus interesses ou às suas disponibilidades econômicas. Isso dá ao inquilino o direito de retenção, mas se o locador for consultado previamente, aceitou a realização das obras para melhorar as condições de uso do imóvel, deve, no final do contrato, indenizar o inquilino que realizou a obra. A indenização das benfeitorias necessárias independem de autorização do proprietário. Deve-se levar em consideração que essas benfeitorias não decorrem da simples vontade do inquilino, e sim da obrigação de conservar o imóvel como se fosse seu. Essas benfeitorias se revertem em favor do locador, pois preserva seu patrimônio. E não indenizar essas benfeitorias corresponde a um enriquecimento sem causa do proprietário do imóvel. Na prática, não é fácil diferenciar em qual categoria se encaixa a benfeitoria realizada. O que deve ser decidido conforme o bom senso e os costumes do lugar, até porque não tem como a lei listar com cada uma delas. Se persistir a dúvida, o juiz pode pedir prova pericial. Vamos aos exemplos mais frequentes de benfeitorias necessárias. Substituição de vigas de telhado danificadas para evitar desabamentos, troca de fiação elétrica desgastada para prevenir curtos-circuitos, reparos em encanamentos corroídos para evitar vazamentos, portas e esquadrias estragadas pelo tempo ou cheias de cupim, das manilhas do esgoto ou encanamento corroído, ou mesmo reforço das fundações, as reparações de trincas no piso, soltando para evitar infiltrações pelas águas pluviais. Exemplo de benfeitorias úteis: construção de uma garagem para melhorar o aproveitamento do espaço e proteger os veículos, instalação de uma área de lazer com churrasqueira para aumentar o conforto e a utilidade do imóvel, construção de quartos para empregados para expandir a capacidade de uso do imóvel, construção de varandas. Exemplo de benfeitorias voluntárias ou suntuárias: instalação de piscina para fins estéticos ou de lazer, construção de um jardim decorativo para embelezar o ambiente, construção de uma sauna para proporcionar luxo ou conforto ao possuidor inquilino. Se o inquilino realiza a benfeitoria necessária, pode imediatamente mover uma ação judicial pedindo ressarcimento. Isso se caso o locador não queira indenizar. É mais comum que o inquilino peça a indenização no final da locação, no momento da devolução do imóvel. O prazo para ajuizar o pedido de ressarcimento das benfeitorias realizadas no imóvel é de 3 anos a partir da data em que foi rescindido o contrato de aluguel, especialmente quando se trata de rescisão por meio de decisão judicial. O início do prazo será o trânsito em julgado. Esse entendimento é do Superior
Tribunal de Justiça, STJ. O termo jurídico trânsito e julgados refere-se ao momento em que uma decisão, sentença ou acordo torna-se definitiva, não podendo mais ser objeto de recurso. Não é permitido a compensação automática com os aluguéis vencidos ou vincendos só os aluguéis ainda por vencer. Só pode com a concordância do locador. É proibida a compensação por não ser muitas vezes certas, já que a indenização das benfeitorias, se o locador se recuse a pagar, depende sempre da prova pericial para saber realmente o custo real. Isso é se não tiver notas, comprovação de forma exata do gasto, quando é necessário uma perícia. Esclarecido o valor a ser pago ao inquilino, em ação judicial não há impedimento para compensar com os aluguéis. A indenização das benfeitorias necessárias e das úteis previamente autorizadas é calculado pelo seu valor atual de acordo com a lei. Vamos ao exemplo. Se o locador entra com a ação de despejo e caso o inquilino tenha realizado benfeitorias indenizáveis e quer ser ressarcido, terá que reclamar a indenização na contestação. Não pode pedir na fase de execução da sentença. Esse entendimento é justificado pelo argumento de que o réu não poderia, na execução da sentença, reabrir a discussão do mérito, alegando a realização de benfeitorias que depende de produção e exame de provas. Se os embargos forem reconhecidos na sentença, primeiro expede-se o mandado ad evacuando, expressão em latim que significa para ser evacuado, traduzindo, saia do imóvel antes do pagamento da indenização. Foi recusada na contestação a alegação da realização da benfeitoria, o assunto fica precluso, perde o direito de reclamar, a não ser que a obra tenha sido feita posterior à defesa. Nesse caso, deve ser levada imediatamente ao conhecimento do juízo. A retenção é uma garantia em favor do inquilino para assegurar o recebimento da indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis autorizadas. Volto a repetir que as necessárias não precisam ser autorizadas. A viga do telhado tá causando risco de desabamento. Você não precisa da autorização do locador para reparar. Você pode reparar e depois pedir o reembolso. Veja, o inquilino não é obrigado a exercer o direito de retenção. Em algumas situações, não pode não atender seus interesses. Nesse caso, o inquilino pode devolver o imóvel e posteriormente pedir judicialmente o ressarcimento. Se o seu José não quiser reter o imóvel, ele não precisa. Ele pode entrar com ação judicial pedindo ressarcimento. A lei não exige forma para a autorização das benfeitorias úteis. Pode a anuência do locador já constar no contrato ou ser feita posteriormente, quando a obra for realizada em documento à parte. É importante que o pedido de autorização conste detalhadamente a descrição das benfeitorias e de seu custo estimado. Quanto às benfeitorias necessárias, dispensa-se a autorização. É recomendável que, assim que realize a obra, leve o fato ao conhecimento do locador, informando o custo com a comprovação do que gastou. Você precisa comprovar, você precisa ter notas. É claro que não é considerado benfeitorias e nem são indenizáveis as obras feitas pelo inquilino para reparar danos causados ao imóvel por ele mesmo
ou por seus familiares ou visitantes. Há entendimento jurisprudencial de que mesmo tendo sido autorizado pelo locador as benfeitorias úteis e voluntárias, o locador pode exigir o desfazimento quando acabar a locação, diante da obrigação do inquilino de devolver o imóvel no mesmo estado em que recebeu o imóvel. É comum que se coloque essa obrigação nos contratos de locação na cláusula que autoriza a realização das benfeitorias. Mas é preciso ter cautela, examinar essa exigência do locador para não ser caracterizado ato de oposição, sem nenhum proveito ou comodidade, o que tipificaria abuso de direito de propriedade. Vamos ver agora a validade da cláusula exonerativa da indenização. Já é costume do mercado a inclusão da cláusula expressa nos contratos de locação que incorpora ao imóvel toda obra ou benfeitoria realizada pelo inquilino. Nesse caso, o locador fica isento de indenizar até mesmo as benfeitorias necessárias. O Superior Tribunal de Justiça, após várias discussões, aprovou a súmula 335, que diz o seguinte: nos contratos de locação é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção. Nesse sentido, também se manifestou extinto segundo o Tribunal de Alçada Civil de São Paulo, súmula 15, que diz o seguinte: é dispensável prova sobre benfeitoria se houver cláusula contratual em que o locatário renuncia ao respectivo direito de retenção ou indenização. Vamos agora falar especificamente das benfeitorias voluntárias, que diz o artigo 36 o seguinte: artigo 36. As benfeitorias voluntárias não serão indenizáveis, podendo ser levantadas pelo locatário fim da locação, desde que sua retirada não afete a estrutura e a substância do imóvel. As benfeitorias voluntárias visam ao luxo, ao deleite ou à ostentação do inquilino. Não influencia na preservação nem na utilidade do imóvel. No final da locação, se o locador se interessar, pode pagar pelas benfeitorias voluntárias, mas o inquilino não pode obrigar o locador a pagar por elas. Pode o inquilino retirar do imóvel repondo no estado anterior. O direito de retirar do imóvel não é absoluto, pois não pode danificar o imóvel. Se danificar, essas benfeitorias ficarão no imóvel sem qualquer ônus para o inquilino. O inquilino deve estar ciente de que, ao realizar melhorias luxuosas, benfeitorias voluntárias, na propriedade alheia, está agindo de maneira generosa em favor do proprietário. No entanto, não pode remover essas melhorias se isso causar dano à propriedade. O inquilino, na verdade, está manifestando um ânimo donante. Animus donante é uma expressão em latim que significa intenção de praticar uma liberalidade, de dar, de doar a título gratuito. Você quer dar um presente para o proprietário, assim seja. Essa hipótese é quase impossível. A maioria dos inquilinos mal aguenta os custos das benfeitorias necessárias. Imagina as voluntárias. Mas está na lei e a gente fala sobre elas, porque aqui
é lugar de aprendizado. Vamos rever os pontos principais desse vídeo. Primeiro, as benfeitorias necessárias feitas pelo locatário, mesmo sem autorização do locador, e as benfeitorias úteis, desde que autorizadas, são indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção, exceto se houver disposição contratual em contrário. As benfeitorias visam conservar, melhorar, embelezar o imóvel locado. As benfeitorias são classificadas em necessárias, úteis ou voluntárias, sendo a indenização das duas primeiras obrigatória ao término do contrato, que são as úteis e necessárias. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização, podendo reter o imóvel até o recebimento da mesma, enquanto o possuidor de má-fé apenas tem direito à indenização das benfeitorias necessárias. A retenção pode pendurar até a indenização, mas o enriquecimento sem causa não é permitido, o que pode levar à cessação da retenção quando o valor das benfeitorias se equipara ao benefício econômico representado pela ocupação do imóvel, representado pelo valor do aluguel. A autorização prévia do locador é exigida para benfeitorias úteis, mas as necessárias não dependem de autorização. O prazo para requerer o ressarcimento é de 3 anos após a rescisão do contrato. A renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção por parte do inquilino é válida conforme jurisprudência consolidada. As benfeitorias voluntárias direcionadas ao luxo, ao deleite do inquilino, não são passíveis de indenização e podem ser removidas por ele ao final do contrato, desde que essa remoção não prejudique a estrutura, a substância do imóvel. O direito de retirada não é absoluto, não é permitido danos à propriedade. Vamos ao exemplo: você cava um buraco, coloca lá uma piscina de plástico e depois quer retirar a piscina de plástico e levar ela embora e deixar o buraco. Não pode deixar o buraco no quintal alheio. Terminamos por aqui. Vou deixar uns salmos para abençoar a sua vida. Se você não se inscreveu no início do vídeo, essa é a oportunidade imperdível de você se inscrever. Se inscreva, ajude no crescimento do canal, porque a sua inscrição, o seu like, o seu comentário vai ajudar no crescimento do canal e outras pessoas serão abençoadas com essas informações. Eu conto com a sua ajuda para ajudar outras pessoas com essas informações. Eu vou deixar aqui os salmos para abençoar a sua vida. Salmos 29. Tributai ao Senhor, Filho de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às coças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios. Como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Glória a Deus. Leia os salmos, leia os evangelhos, seja enormemente abençoado. Não tem como você ler a Bíblia, ler os evangelhos e permanecer da mesma forma. Leia.
Leia, porque é incrível, é maravilhoso. Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.